Bom dia, garotada do oitavo ano do ensino fundamental. Eu sou o professor Carlos Neri, vocês já conhecem, e hoje nós continuaremos a aprofundar aí os nossos temas e a exercitar as habilidades aí dentro do objeto de conhecimento história. Então, se prepare, pegue o seu material aí, o seu caderno, o caderno do aluno, faça aí suas anotações. Bom dia também aos professores, nossos colegas que estão aí motivando a garotada no aplicativo do Centro de Mídias. Vamos então aí começar as nossas aventuras da história. E do meu lado aqui já está a professora Janaína Jardim, que vai ministrar a aula. Bom dia, prof. Bom dia, professor Carlos. Bom dia, oitavo ano. Preparados para mais esta aventura aí da história do Brasil? Quem está acompanhando as aulas aí desde o início do terceiro bimestre já está entendendo qual é a saga que nós estamos, a saga que nós nos encontramos. Então, assim, até o momento, nós estamos falando sobre os movimentos de contestação ao poder. Que poder é esse? O poder imperial, o poder de Dom Pedro II. Em qual parte da história nós estamos? Nós estamos no período regencial. Eu até fiz aqui atrás, ó, vocês estão vendo? Tá lá na tela lá. Eu fiz atrás um pequeno mapa mental das últimas informações que eu passei para vocês. E eu vou trabalhar isso um pouquinho mais no final da aula. Mas, ó, vocês estão vendo ali, ó, movimentos de contestação ao poder em verde e período regencial, que vai de 1831 a 1840. E justamente aí nesse período regencial, nós tivemos aqui no Brasil várias revoltas que aconteceram. Algumas revoltas de escravizados, revoltas da elite, revoltas que juntaram parte da elite com alguns mestiços e índios. Então tivemos várias revoltas na história do Brasil. E para quem fala, né, professor Carlos, que o brasileiro é um povo que não faz guerra, é um povo muito tranquilo. É só mexer, né, com os interesses do povo brasileiro que essa galera se levanta e começa a exigir a sua Exato. cidadania. Exatamente. Então, eu vou colocar para vocês na tela, para começar aí a nossa aula, para falar dessa revolução de hoje. Na tela para vocês, olha lá, oitavo ano. Você sabe qual é o nome desse produto? Esse produto causou uma revolta que durou 10 anos. Crie uma hipótese sobre as causas dessa revolta. Olha a imagem e cria uma hipótese sobre a causa desse produto que vocês estão vendo causar aí uma guerra, uma revolta de 10 anos no Brasil. Darei 2 minutos. Professores, como sempre, muito bem-vindos. Estudantes do oitavo ano, olha, não nos decepcionem. Vocês até aqui tiveram foram exemplares no chat. Continuem assim, está bem? 2 minutos e voltamos.
Voltamos para a interação. Os estudantes estão aqui diversificando as suas respostas, está bem legal de ver. Mas aqui a professora Natália nos pergunta: e a habilidade, prof? Verdade, nós temos que ler a habilidade para situar os estudantes. Vamos voltar lá e vamos ler a habilidade e o objetivo? Teremos a habilidade como identificar, comparar e analisar a diversidade política, social e regional nas rebeliões e nos movimentos contestatórios ao poder centralizado durante o período regencial do Brasil. O tema da aula de hoje é a Revolução Farroupilha, ok? O objetivo da aula será analisar a diversidade política, social e regional nas rebeliões e nos movimentos contestatórios ao poder centralizado durante o período regencial no Brasil. E aí, vamos agora ir para o chat, vamos ver o que os estudantes estão falando. O Cauã, isso. Ele já está dizendo que já está dando fome só de ver a imagem. Ele já viu bem que é aí um pedaço de carne, né? E realmente, vamos lá, daqui a pouco é a hora do almoço. Os estudantes estão falando aqui, professora Janaína, que a carne, né? Tudo tem a ver com a carne. Eles não conseguiram chegar ainda na questão da revolta, né? Mas uma boa parte dos estudantes aqui estão relacionando essa imagem com concorrência comercial. Mas olha, que interessante. E já agradeço aí aos professores que nos ajudam. Quando eu falo, professor Carlos, que essa aula ela é nossa, né? Minha, sua, dos intérpretes de Libras e de todos os professores da rede, é bem isso mesmo. Ó, esquecemos de ler a habilidade, vocês nos lembraram, muito obrigada. E as respostas, assim, muito interessantes. Então, a imagem que vocês viram é uma carne seca, é um charque. E esse produto comercial, ele era chamado de commodities. Ele é um commodity. O que que é um commodity, professora? É uma mercadoria. É uma mercadoria que ela é fabricada em grande escala e ela não perde aí o seu valor. Outro exemplo de commodity é o ouro, a soja, a prata. Então são produtos fabricados não, mas são produtos de grande escala, são feitos em grande escala e não perdem o seu teor, eles não perdem aí a sua validade com muita facilidade. Esses são os commodities. A carne seca é um commodity e neste momento da história, dentro aí desse contexto, né, do Brasil regencial, onde os movimentos estão se proliferando. Proliferando. Eu tive também um probleminha com a palavra problematização, né? Mas a gente vai acertando. Tem umas palavras que a gente às vezes acaba engasgando É mesmo. verdade. É normal. Então é nesse momento que as revoltas estão se proliferando em várias províncias do Brasil. Nós temos no sul a carne seca como uma mercadoria muito importante para aquela região. Vou colocar na tela então para vocês o nome da nossa revolução de hoje, da nossa revolta. Farroupilha. Eu ia fazer uma adivinha com vocês, mas não deu muito certo, não Vamos, deu muito certo. vamos lá. Vamos seguir então. Aí a Farroupilha, eu vou explicar primeiro o porquê do nome Farroupilha, que vem de farrapos. Então essa revolta que aconteceu lá no sul, começou no Rio Grande do Sul, foi dado o nome de farrapos pelo seguinte motivo. Há um senso comum aí que diz que é porque eles andavam com roupas rasgadas, mas pessoal, não é nada disso. A historiografia ela reescreveu essa parte da história através de pesquisas, através de fontes que foram analisadas e foi dado o nome de Revolução Farroupilha porque uma década antes da Revolução Farroupilha, aqueles que eram contra o poder do governo imperial, eles eram chamados de farrapos. Então, os farrapos eram todas aquelas províncias que iam contra ao poder imperial. Oitavo ano, quando eu falo províncias, vocês estão entendendo que podemos comparar com estados, certo? Quando eu falar províncias, são estados, beleza?
Vamos então para uma sequência aí da história. Olha aí na tela essa imagem. Revolução Farroupilha, Rio Grande do Sul, de 1836 a 1845. Vocês estão vendo aí uma cena que é a vitória brasileira e reincorporação da República Rio-Grandense ao Império Brasileiro. Ué, se teve uma reincorporação da República Rio-Grandense ao Império Brasileiro, significa que eles se separaram? Vamos ver isso aí. Então, será que eles se separaram do Brasil, pessoal? Isso que nós vamos ver na aula. Vocês estão visualizando aí a carga de cavalaria de Guilherme Littrán, representando o exército rio-grandense. Mas aí, já é o final da história, né? A gente já está verificando o final da história. Mas vamos ver como tudo começou. Então, vamos à Revolução Farroupilha, como tudo começou. O principal produto da província, agora vocês sabem o que é província, né? Não é mais um nome estranho. Província, façam uma relação aí com os estados brasileiros. O principal produto da província, o charque, que vocês agora já sabem que é a carne seca e salgada, sofreu bastante com a concorrência do Uruguai e da Argentina. As pessoas que se beneficiavam desses mercados eram chamados de gaúchos, que eram vaqueiros nômades e fazendeiros que viviam no Rio Grande do Sul. Então, assim, pessoal, olha só. Rio Grande do Sul, eles tinham lá algumas estâncias, então as pessoas que tinham suas estâncias eram chamados de estancieiros. O Rio Grande do Sul, ele focava sua economia no charque. E com o charque, ele fazia uma economia, uma circulação mais interna. Enquanto as outras províncias estavam exportando café, então as outras províncias estavam preocupadas em mandar produto para fora. Rio Grande do Sul, nessas terras, nessas estâncias do Rio Grande do Sul, eles estavam mais focados num comércio interno. Certo? Então, aí, comparando as outras províncias brasileiras, mandando café lá para fora, para a Europa, principalmente do Sudeste. A maior parte aí do Sudeste estava especializada em produção de café e mandar o café para fora, comércio externo. Rio Grande do Sul era uma província que se baseava aí no charque, que era o commodities deles. Vocês já sabem o que é um commodities, e eles faziam esse mercado interno. Então, eles vendiam ali dentro do Rio Grande do Sul e vendiam também para outras províncias brasileiras. Está bem? Só que, o que aconteceu? Eles ficaram muito insatisfeitos com muitas coisas que estavam acontecendo. Sabe aquela história que eu sempre conto para vocês, que nesse período da história nós tínhamos um partido liberal e tínhamos um partido mais conservador? E aí eu sempre falo assim, ó, os liberais, eles querem autonomia das províncias. Olha só, quando eu falo autonomia das províncias, agora vocês sabem o que é província e vocês já sabem o que é autonomia, que é liberdade, que é poder decidir sozinho. Então, esses liberais, eles queriam que a província tivesse condições de resolver os seus problemas ali entre eles. E que o chefe de província, que hoje, se a gente for comparar hoje, seria o governador. Então, o governador da província tinha que ser alguém que a elite colocasse ali no poder. O que estava acontecendo? Vocês lembram, vou voltar só um pouquinho, tá, pessoal? Vocês lembram lá na Constituição de 1824, que foi uma Constituição extremamente centralizadora? Então, essa Constituição, embora o Dom Pedro I já voltou lá para Portugal e está aqui o filho dele, o pequeno Dom Pedro II, ainda um menininho, essa Constituição, ela estabeleceu uma centralização muito grande na figura aí do imperador. As províncias não tinham o direito de escolher o seu governador. Na época não se chamava governador, se chamava presidente de província. Só que o que acontecia? Olha só, o império mandava lá para o Nordeste
um chefe de província que era do sul, que nem conhecia as questões nordestinas, nem conhecia muito ali do território, e ele ia lá, começava a criar taxas que não tinha nada a ver com a necessidade daquelas pessoas. Aconteceu isso no sul. Então, no sul mandavam chefes de província que não conheciam a região do sul, que não sabiam como articular a economia, a política, e isso era uma problemática política deste momento de movimentos de contestação ao poder, porque as províncias queriam autonomia, elas queriam escolher o seu chefe de província, né, o seu representante, e isso não estava acontecendo. Vou colocar mais uma tela para vocês. Olha só, pessoal, estamos aqui nas motivações. O que motivou essa revolução, o que motivou essa revolta aí, que estava relacionado com aquela imagem do começo da aula, aquela imagem do Shark, né? Vamos lá. Política centralizadora e autoritária que vigorou durante o período regencial, que eu acabei de explicar. Altos impostos. Então, assim, os estancieiros estavam pagando impostos muito altos. Economia gaúcha se concentrava no mercado interno e não na exportação de commodities, né? Commodities vocês leiam aí como mercadorias. O principal produto da província, o charque, que é a carne seca e salgada, sofreu bastante com a concorrência do Uruguai e da Argentina. Aí vocês pensam assim, ó, os estancieiros, eles não estavam tendo privilégios. Eu não vou dizer privilégios, eu vou mudar essa palavra. Olha só, os estancieiros do Rio Grande do Sul pagavam impostos muito mais altos para circular ali a sua mercadoria no Brasil, em relação aos povos platino, aí, Uruguai e Argentina. Uruguai e Argentina pagava menos imposto para circular o charque no Brasil. Olha que discrepância. Então, coloquem-se aí no lugar de um estancieiro gaúcho que está ali com seus produtos, né, o seu charque sendo comercializado, e aí você, dentro do seu país, o seu produto paga mais imposto, enquanto lá para o Uruguai e a Argentina, que tem um produto que concorre com o seu, está pagando um imposto menor para ser vendido no seu país. Entendeu isso, Pro? Será que essa ideia ficou clara? É, é um problema, É um né? Hoje problema. até existe até uma questão daí do imposto da circulação de mercadorias, né, no país, que às vezes os impostos acabam variando de região para região, né? Na Isso, questão do imposto para a transição das mercadorias. Então, exato, isso se tornou um problemaço também exato. aí na época, e claro, quem está perdendo não está satisfeito. Exatamente. Então, assim, o que que os estancieiros queriam? O que que os gaúchos queriam? Uma política econômica que protegesse também o produto deles, né. Então, poxa, dentro do meu país, o meu produto é mais caro, eu pago mais para vender, enquanto outros países entram aqui e vendem mais barato. Então, essa concorrência, entre os gaúchos, né, os sul-rio-grandenses, né, e em relação aí aos uruguaios e Argentina, ficou uma questão, assim, bastante desmotivadora para os estancieiros. É isso, espero que tenha sido bem clara sobre esse ponto, porque é um ponto muito importante na Revolução Farroupilha. Mas houveram outras motivações também, o oitavo ano. Eles ficaram insatisfeitos porque teve a Guarda Nacional, o governo imperial montou uma Guarda Nacional no Rio de Janeiro, e essa Guarda Nacional, ela vinha lá sufocando todas as revoltas, então isso causou também bastante descontentamento. Afinal de contas, quem que pagava para manter essa guarda? Quem que pagava para manter uma guarda imperial? A elite, as elites das províncias, eles que pagavam esses impostos que ia ali manter uma guarda. Outro motivo, em 1834 aconteceu uma praga de carrapatos que, assim, foi muito grande, e o governo central não ajudou os estancieiros gaúchos a
repor aí parte do seu gado, assim, foi uma coisa terrível, e essa praga ficou por conta daí dos estancieiros, eles que tiveram que, depois, reparar as suas dívidas não, como eu posso dizer, eles tiveram prejuízos. Isso. Eles tiveram prejuízos. Então, nesses prejuízos, ficou nas costas dos gaúchos. Então, assim, o governo central não ajudou eles. Isso já causou aí uma grande desmotivação. E nós tínhamos nesse momento também ideais federalistas e republicanos. República, assunto por quarto bimestre, está bem? Agora, a revolta dos farrapos, ela não tinha um caráter separatista. Eles não queriam se separar do Brasil. Não era essa a intenção, embora isso aconteceu, mas a princípio não era essa a grande intenção. Vou colocar para vocês então uma questão, vamos lá. Você já identificou a relação do charque com a Revolução Farroupilha? Darei 1 minuto. Legal, voltamos aí para a interação. Olha, os estudantes, eles estão colocando assim, sim, não, sim, não. É bem interessante que vocês contextualizem as respostas de vocês, para nós argumentarmos junto com vocês. E aqui eu vou dar o exemplo do Daniel. O Daniel, ele respondeu sim, mas contextualizou. Ele disse impostos altos, né? Resumindo, impostos altos. Isso tem tudo a ver. Essa foi a resposta do Daniel. Então, façam como o Daniel. Coloquem as suas respostas, mas argumentem, né, para ficar mais legal, mais dinâmica a interação e nós conseguirmos aí aproveitar melhor o que vocês estão nos escrevendo. Tá legal, garotada? Mas a maioria colocou sim, Sim, professora. então vamos lá. Qual é a relação do charque com a Revolução Farroupilha? Qual é essa relação? É, é uma relação comercial, porque o charque é o principal produto dos estancieiros gaúchos, então é o produto mais importante ali da economia gaúcha, e esse produto ele sofre uma forte concorrência do Uruguai e da Argentina. Tem uma resposta legal também que eu capturei aqui, prof, do Fábio. O Fábio diz o seguinte: eles pagavam mais impostos do que os Olha, estrangeiros. perfeito, ótima resposta. Isso aí, pessoal. Eles pagavam mais impostos, então o seu produto principal, ele sofria uma concorrência muito grande. Isso não foi, positivo para os estancieiros gaúchos. Agora eu vou mostrar para vocês alguns personagens desta história. Olha aí na tela, pessoal. Esse é o Bento Gonçalves, é um retrato do século XIX, do acervo do Museu Júlio de Castilhas. Então, marca aí o rostinho do Bento Gonçalves. Vou mostrar mais uma protagonista, que é Ana Maria Anita de Jesus Ribeiro da Silva. Nasceu em uma família pobre de descendência portuguesa açoriana, pastores e pescadores em Laguna, na província de Santa Catarina, no sul do Brasil. Um ano antes da independência daquele país de Portugal, em 1835, com a tenra idade de 14 anos, Anita foi forçada a casar-se com Manuel Duarte Aguiar, que a abandonou para ingressar no exército imperial. Então, assim, pessoal, a Anita, ela é uma protagonista também da história, ela participa também desse movimento.
E vocês devem lembrar aí de uma novela que teve, né, que eles até formam um casal romântico, a Anitta e esse personagem que está na tela para vocês. Olha só. Giuseppe Garibaldi. Em 1835, ele assumiu a causa da República Rio-Grandense Brasileira na tentativa de proclamar outra república dentro de Santa Catarina, juntando-se aos rebeldes conhecidos como farrapos, contribuinte para a independência do Uruguai. Então, Giuseppe Garibaldi, ele é um personagem que ele foi ali desculpem, é um personagem que participou de algumas outras revoltas, de alguns outros processos de independência na América Latina. Eu vou colocar aqui mais uma informação para vocês. Olha só. Responda no chat. Qual a relação da Revolução Farroupilha no contexto dos movimentos contestatórios ao poder centralizado que ocorreu durante o período regencial? Essa pergunta eu vou deixar um minuto para vocês, mas eu gostaria de explicar um pouquinho ela. Ó. Qual a relação da Revolução Farroupilha, que é essa que nós estamos explicando, no contexto dos movimentos contestatórios ao poder centralizado que ocorreu durante o período regencial? Prof, dá uma voltada aí na explicação, porque a garotada está dizendo que caiu aqui a rede. Caiu? Isso, então volta um pouquinho para a galera conseguir responder legal. Beleza, então olha só, voltamos na tela. Eu mostrei aí os protagonistas, né, que foi Bento Gonçalves, Anitta, que é Anitta Garibaldi, porque a Anitta, ela depois se casa com Giuseppe Garibaldi. Eu estava aqui. O Giuseppe Garibaldi, ele participou de outros movimentos pela independência de países latino-americanos. Então, assim, ele já vinha em uma luta já há algum tempo. Agora eu vou deixar aqui, então, essa pergunta. Olha só. Qual a relação da Revolução Farroupilha, que é essa que nós estamos explicando, no contexto dos movimentos contestatórios ao poder centralizado que aconteceu no período regencial? E olha aqui, pessoal, na tela, para deixar isso bem, porque às vezes nós colocamos uma pergunta e tem tantas palavras-chave e tantos termos importantes que acaba parecendo que é uma coisa muito difícil, não é? Então, assim, a pergunta é assim, ó. Qual a relação do movimento aqui, ó, da Revolução Farroupilha? Já vou até colocar aqui, ó. Qual a relação dessa revolta aqui com esses movimentos de contestação que ocorreram na regência? Vocês já sabem o que é o período regencial, que vai de 31 a 40, quando Dom Pedro II, ainda ele era uma criança, e o Brasil estava sendo administrado aí por regentes, né? Tivemos vários regentes administrando o Brasil. Esse é o período regencial. E quais são os movimentos de contestação? Olha aqui, eu falei para vocês nas últimas aulas, ó. Sabinada, que aconteceu na Bahia, Carrancas, que aconteceu em Minas Gerais, 1833, Balaiada no Maranhão, em 1841, Revolta dos Malês, ó, Revolta dos Escravizados, lá eles eram islâmicos, que foi em 1835, e Cabanagem no Grã-Pará, em 1840. Então, a pergunta é essa, ó, qual a relação da Farroupilha, né, da Revolta Farroupilha aqui, com esses movimentos de contestação ao poder dentro do período regencial? Então, eu vou voltar a pergunta na tela e vou dar um minuto para que vocês respondam.
Legal, voltamos para a interação. Os estudantes estão aqui nos proporcionando aqui diversas respostas. E a Heloísa vai dizer que a relação que é a da Farroupilha com os outros movimentos contestatórios é que todos eles queriam algum tipo de liberdade, prof. É o que a Heloísa, está colocando. Alguns estudantes estão colocando que não conseguem fazer essa relação e outros estão colocando aqui que a questão de justiça, questão de altos impostos, questão vamos dizer assim, do poder centralizador. Ou seja, eles vão colocando algumas respostas que a gente vai fazendo o link e vai ligando aí, questão de impostos, liberdade, eles estão seguindo aí essa linha. Ótimas respostas. É isso mesmo, pessoal. Assim, essa questão ela é uma questão para fazer comparação, né? E às vezes fazer a comparação é um pouco mais complicadinho, sim, mas vocês responderam muito bem. Então, olha só, Farroupilha, ela é um conflito político, está bem? Eles querem autonomia, eles querem diminuição dos impostos, só que eles acabam se separando do Brasil. Os outros movimentos, eles também querem, ó, se vocês olharem aqui, ó, Bahia, Minas Gerais, Maranhão, Bahia, Grão-Pará, essas províncias também querem autonomia. Eles também querem um chefe de província que seja escolhido pela elite local. Mas, além dessa questão política aí do chefe de província, nós temos também a questão do escravismo, né, da escravização dos africanos. Nós temos aqui alguns africanos, por exemplo, na revolta dos malês, que eram aqueles africanos muçulmanos, que lutaram também pela sua liberdade. Nós temos na cabanagem, por exemplo, uma boa parte aí de mestiços, índios, lutando pela sua liberdade, além da elite também precisando ali reorganizar as suas questões políticas e econômicas. Aqui na Sabinada, nós temos, por exemplo, generais participando. Nós temos generais participando desse movimento, então é um outro tipo de movimento que tem esse caráter aí mais voltado para questões da elite, voltados para a questão aí de um grupo. Então, no geral, todos eles querem autonomia, sim. Vamos voltar então para a tela, para a gente aqui terminar a contextualização da revolta aí, da revolta Farroupilha. Então, a proclamação da República Rio-Grandense, que é conhecida como República de Piratini, em 1836, através aí de Bento Gonçalves. Você se lembra do Bento Gonçalves? Então, pessoal, ele vai proclamar uma república rio-grandense. Então, nesse momento, eles acabam se separando. Lembrando que a Farroupilha durou 10 anos. Foi uma revolta de 10 anos. É por isso que ela é tão lembrada, durou muito tempo. Ele proclama, então, a República Rio-Grandense. Aí, na sequência, a proclamação da República Juliana, em Santa Catarina, por Giuseppe Garibaldi, e eles vão proclamando repúblicas, e essas repúblicas começam a ter esse caráter separatista, eles se separam aí do restante do Brasil. Qual o resultado? O resultado é esse Tratado de Poncho Verde, em 1844. E quais são as cláusulas aí desse acordo, né? Porque a Revolução Farroupilha, ela dura 10 anos, ela não tem caráter abolicionista, está bem? Ela tem a participação mesmo dos estancieiros, que é uma elite ali local. Só que como que acaba? Eles fazem um tratado e nesse tratado vai ficar estabelecido uma medida mais protecionista para o charque. Então, eles vão taxar em 25% o charque estrangeiro. Aí é uma coisa assim que ficou muito bom para os estancieiros gaúchos, porque é isso que eles queriam. Então, esse acordo foi feito, realmente ele foi cumprido. Aí, uma outra cláusula do acordo, anistia para os envolvidos. Então, aquelas pessoas que foram envolvidas, aí, Bento Gonçalves, entre outros, que se envolveram nessa revolta, eles foram anistiados, ficaram livres. Aí tem mais a incorporação dos militares. Olha só, pessoal, aqueles militares que lutaram aí do lado dos estancieiros gaúchos, eles tiveram o direito de se integrar
ao exército imperial. E eles não perderam as suas patentes, eles manteram a mesma patente daquele tempo que eles eram revolucionários numa guarda imperial. Então, grande vantagem também para aqueles militares que participaram desse momento. Aí, 2 pontos importantes. Vocês lembram que eu estou falando aqui desde o começo? Eles querem um chefe de província? Aí, eles prometeram, certo? No acordo estava lá, vocês terão direito a escolher o seu chefe de província. Só que isso não foi cumprido. E outra questão que não foi cumprida é o fim da escravização, né, do escravismo. Eu estou falando escravismo porque eu dei uma aula, falei escravismo, mas não é escravismo o termo. É o fim mesmo, a abolição da escravidão. Então, aqueles homens negros que lutaram ao lado dos estancieiros, eles iam ser livres, segundo o que os estancieiros disseram, mas na realidade isso não aconteceu. Inclusive tem aí uma questão que é a Batalha de Porongos, onde lanceiros escravizados foram mortos. Então, há aí uma linha da história que diz que esses lanceiros escravizados que foram mortos na Batalha de Porongos foi uma forma de abafar a questão abolicionista, porque vocês sabem que a questão abolicionista era uma problemática aí nesse período imperial. É isso, pessoal. Eu vou colocar para vocês agora o protagonismo da nossa aula, que é uma parte que nós gostamos muito da nossa aula, e é um vídeo, né, de uma estudante. Vou colocar para vocês. Olá, meu nome é Luiz Antônio Pimenta Marchiori, sou aluno da professora Juliana de História, estudo na Escola Estadual Teresa Delta. Hoje vim falar sobre o meu mapa mental que fiz sobre a Guerra do Paraguai. A causa dessa guerra foi por conta de conflitos de interesses na bacia política e no Uruguai. Essa guerra deu início no ano de 1864 e durou até o ano de 1870. Durou 6 anos a disputa pelo Mato Grosso. Os países que participaram dessa guerra foram Brasil junto com o Uruguai e a Argentina, contra o Paraguai. Brasil fez uma promessa a seus escravos que quem se alistasse no exército e sobrevivesse conseguiria sua liberdade. Dom Pedro II mandou o exército brasileiro para o Paraguai e assim iniciou a guerra. As consequências dessa guerra para o Paraguai foram 70% da população morta, destruição e atraso. O exército do Brasil queria mais visibilidade e positividade, assim criando ordem e progresso. Obrigado por assistirem esse vídeo que eu fiz sobre o meu mapa mental. Espero que tenham gostado. Eu fiz com bastante carinho. E quero agradecer a minha professora Juliana de História por ter me dado essa oportunidade. Tchau! Tchau, tchau. Obrigada, professora Juliana. Adoramos o seu mapa mental. Muito bem, professora Juliana, orientando aí seus estudantes. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não se esqueçam de avaliar agora ao final. O que vocês gostaram, dá lá um positivo. O que vocês não gostaram também, menciona para que nós possamos sempre melhorar. Obrigado, professor Carlos. Vamos lá, gente. Eu vou fazer uma menção aqui bem rapidinho ao professor Hélio, coordenador de Ciências Humanas da Escola Sônia de Mogi Guaçu, que nos pediu aqui para falar, né, a escola e motivar a galera. Só foi possível agora, prof, mas está aí o registro, professor Hélio, da Escola Sônia de Mogi Guaçu, galerinha de Mogi Guaçu, ligada aí no Centro de Mídias. E olha, sextou só depois das atividades. Avalie a aula, obrigado e até a próxima aula. Tchau, tchau. E aí, eu sou a Lia, do canal Lia Freitas, e hoje eu tô aqui a convite do Novotec para falar um pouquinho dessa novidade, que é o Novotec Expresso. Como muitos de vocês já sabem, eu faço ensino médio na ETEC, mas hoje eu vou falar do Novotec Expresso, que qualquer estudante do ensino médio pode participar, e sem vestibulinho, não é ótimo? Uau!
Então se liga, o Novotec Expresso está de volta e com as inscrições abertas. Você não sabe o que é Novotec Expresso? Bom, o Novotec Expresso é uma modalidade do Novotec que oferece cursos de qualificação profissional de forma gratuita. Nesse momento, o Expresso precisou se adaptar e eu vou te contar as novidades. São 11 cursos de curta duração no formato de aulas semipresenciais, ou seja, terão aulas online ao vivo e também alguns encontros presenciais. São cursos que duram cerca de 3 meses, oferecidos pelas ETECs e FATECs do Centro Paula Souza. E no final, você tem um certificado garantido. Produção multimídia, fonética básica... as aulas online serão pela plataforma Microsoft Teams. Já os encontros presenciais vão seguir todos os protocolos de segurança e saúde, claro. Se você quiser saber mais, é só entrar no site do Novotec. Corre lá para fazer sua inscrição, tá esperando o quê? Tchauzinho!